Este ano, ganhei na loteria 20 milhões de reais. Por coincidência, faltava apenas uma semana para o meu aniversário de 66 anos. Eu planejava compartilhar essa incrível surpresa com meus filhos quando viessem celebrar comigo. Tinha tudo planejado. Após pagar os impostos, usaria o restante dos ganhos para comprar uma casa de luxo para cada um deles. Meu filho Lucas e minha filha Luana. Além disso, entregaria a cada um cheque de 1 milhão de reais. Mas, quando meu aniversário finalmente chegou, sentei-me à mesa de jantar, olhando para a variedade de pratos cuidadosamente preparados, esperando e esperando. Às 10 da noite, nem Lucas nem Luana haviam aparecido. Liguei para os dois várias vezes, mas ninguém atendeu. Uma crescente inquietação se instalou em meu peito. Naquela tarde, por volta das 3 ou 4 horas, Luana havia ligado, dizendo que precisava ficar até mais tarde no trabalho e que talvez chegasse em casa depois do previsto. Pouco depois, Lucas me mandou uma mensagem de texto, informando que havia um problema com um projeto que ele estava gerenciando e que também se atrasaria. Naquele momento não dei muita importância. Apenas respondi que estava tudo bem, que o trabalho vinha em primeiro lugar. Mas agora já eram 10 horas. Meia hora antes, eu havia enviado uma mensagem ao nosso grupo familiar no WhatsApp, perguntando quando eles chegariam. A mensagem ainda estava marcada como não lida. Com o coração pesado, empurrei a cadeira para trás e me dirigi ao sofá. Sobre a mesa de centro, havia 2 contratos imobiliários e 2 cheques, uma casa de luxo e 1 milhão de reais para cada um. Uma surpresa que eu estava ansiosa para revelar o dia inteiro. Alguns amigos do meu grupo de yoga haviam pegado uma febre de loteria e insistiram para que eu tentasse a sorte. Segui a onda, sem nunca esperar que ganharia. Quando vi os números vencedores, fiquei tão atordoada que não consegui dormir a noite inteira. Não contei a ninguém. Sempre dizem que a riqueza não deve ser exibida. Optei por receber o pagamento de uma só vez, mesmo que isso significasse perder 40% em impostos. Isso me deixou com mais de 10 milhões de reais. Planejava reservar 3 milhões para minha aposentadoria e dividir o restante igualmente entre Lucas e Luana. Em algum momento, entre pensamentos e espera, o sono me venceu e adormeci no sofá. Não sei quanto tempo fiquei dormindo até que meu celular tocou. Era Luana. Atendi, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela falou em um tom apressado e de desculpas. Mãe, me desculpe, hoje foi uma loucura no trabalho e não consegui me afastar. Já é muito tarde, então vou voltar para meu apartamento. Você deveria dormir cedo. Mal me deu chance de responder antes de encerrar a ligação. Olhei para a tela. Eram 23h47. O local de trabalho de Luana ficava longe de casa. Eu me preocupava com ela tendo que viajar tanto. Então, quando terminou seu estágio, aluguei um apartamento perto do escritório dela. Fiquei olhando para a tela escura por um longo momento. Mais 10 minutos se passaram e Lucas ainda não havia dado notícias. Provavelmente também estava ocupado com o trabalho. Com um suspiro, estiquei as costas doloridas e me levantei lentamente. Embrulhei cada prato intacto na mesa com filme plástico e os coloquei cuidadosamente na geladeira. Os contratos imobiliários e os cheques guardei na gaveta da minha mesinha de cabeceira. Quando tudo estava guardado e eu estava pronta para ir para a cama, já era quase 1 da manhã. E assim, sem mais, o aniversário que eu tanto desejava celebrar terminou. Na manhã seguinte, meu celular permaneceu em silêncio. Não havia mensagens de aniversário de Luana ou Lucas. Enviei uma mensagem no grupo familiar. É sábado. Venham para casa jantar. Tenho uma surpresa para vocês. Mas ninguém respondeu. Após o café da manhã, saí para caminhar. Encontrei minha vizinha Mariana, que estava passeando com seu cachorro. Ela me cumprimentou com um sorriso e perguntou: Normalmente você sai cedo, por que demorou tanto hoje? Dei um sorriso constrangido, envergonhada demais para admitir que havia ficado acordada até tarde esperando meus filhos. Mariana riu baixinho. Deixe-me adivinhar, você passou o dia inteiro ontem cozinhando e ficou exausta. Quando não respondi, ela continuou. Eu te disse há muito tempo, reserve uma boa janta em um restaurante. Menos estresse, menos problemas. Mas não, você insistiu. Lucas gosta de comida apimentada, Luana prefere agridoce, e sua neta precisa de uma comida saudável para crianças. Acha que um restaurante chique não daria conta disso? Honestamente, você se dá todo esse trabalho só por eles. Suas palavras me paralisaram.
Pela primeira vez, pensei realmente sobre isso. Minha vida inteira havia girado em torno dos meus filhos. Antes do meu divórcio, depois do meu divórcio, durante todos esses anos, alguma vez coloquei a mim mesma em primeiro lugar? Antes que eu pudesse refletir mais, uma voz aguda e zombeteira cortou o ar da manhã. Ora, Mariana, não haja como se ela fosse uma mãe pobre e sacrificada. Ela adora se exibir, sempre se gabando de como Lucas e Luana são devotados. Que piada! Virei-me para a voz. Era Sônia, uma antiga vizinha com quem nunca me dei bem. Trabalhamos na mesma empresa de exportação de moda antes de eu me aposentar antecipadamente. Até competimos pelo cargo de gerente do mercado europeu. Eu fui promovida, meu português era mais fluente, e minhas habilidades superavam as dela. Sônia nunca aceitou isso. Achava que eu só consegui por causa da minha habilidade linguística, não pelo meu talento. Desde então, as coisas entre nós sempre foram tensas. Agora, ela me olhou de cima a baixo, os lábios curvados em desdém. Nem uma joia decente você usa. Me pergunto como você tem se virado todos esses anos. Não tinha interesse em discutir com ela, então me virei para Mariana. Vou dar uma volta pelo bairro. Vocês duas podem conversar. Comecei a me afastar, mas Sônia se colocou na minha frente. Estive te esperando aqui a manhã inteira só para te fazer um favor. Não seja ingrata. Ela cruzou os braços e sorriu. Ontem foi o aniversário do meu neto. Jantamos em um restaurante, e adivinha só, vi o espetáculo mais ridículo. Exalei bruscamente. Obrigada pela preocupação, mas não estou interessada. Posso ir agora? O rosto de Sônia escureceu. Com um bufar irritado, ela pegou o celular, abriu o álbum de fotos e colocou a tela na minha mão. Não preciso explicar nada, só olhe. Tentei devolver o celular, mas no momento em que meus olhos pousaram na tela, congelei. Era um vídeo. Uma mulher com um vestido vermelho, o cabelo elegantemente preso, sorrindo calorosamente enquanto cumprimentava os convidados. Reconhecia imediatamente. Clara, a amante do meu ex-marido, João Silva. Ao lado dela, de braços dados, estava Luana. Elas riam, conversavam e pareciam radiantes juntas. A câmera se moveu brevemente antes de focar em dois homens ao lado do palco, Lucas e seu pai biológico, João. Atrás deles havia duas faixas com mensagens chamativas. Feliz 25º aniversário de casamento, João e Clara. E feliz aniversário, Clara. Minha neta, Vivian, apareceu na tela, suas mãozinhas segurando as de Clara, enquanto cantava docemente. Vovó Clara, você é tão linda, muito mais bonita e legal que minha outra avó. Ela inclinou a cabeça para cima, os olhos cheios de uma alegria inocente. Quero que você seja minha avó de verdade. Na próxima semana é o dia de esportes da pré-escola. Você e o vovô podem vir me ver? Um silêncio ensurdecedor ressoou em minha cabeça. O vídeo terminou, mas Sônia não havia acabado. Você deveria ter visto Lucas, disse com desdém. Ele comprou para aquela velha bruxa uma pulseira de ouro maciço. Deve ter custado uns 50 mil reais. Ouvia-se a esposa dele no banheiro, se gabando disso pelo telefone. Ela zombou. E ele comprou para João uma caixa inteira de conhaque importado. Não é barato. Sônia estalou a língua e balançou a cabeça. Engraçado, não é? Cada vez que ele te visita, nem se dá o trabalho de trazer uma garrafa de cerveja. E sua preciosa Luana, nem me faça começar. Ela comprou para Clara um conjunto completo de joias de ouro. Colar, brincos, anéis, tudo. E não parava de chamá-la de mãe, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela se virou para mim com um sorriso melífluo. Você não vivia se gabando de como eles eram devotados a você? Estranho, não vejo você recebendo nenhuma migalha. Mariana agarrou o braço de Sônia, tentando detê-la, mas Sônia a afastou com um puxão. Não, retrucou. Ela precisa ouvir isso. Precisa ver que tipo de lobos ingratos e traidores ela criou, sempre economizando para eles, até vendeu sua casa enorme para ajudá-los. Fez tudo isso só para se iludir, achando que eles realmente se importavam. Suas palavras caíram como um martelo. Senti como se estivesse me afogando. Devolvi o celular a Sônia sem dizer uma palavra. Minhas pernas estavam instáveis enquanto voltava para casa, cambaleando. Um gosto amargo e metálico encheu minha boca. Mordi o lábio com tanta força que começou a sangrar. Desabei no sofá assim que entrei. As lágrimas, contidas por tanto tempo, finalmente brotaram.
Cobri o rosto, como se isso pudesse conter a onda de angústia que ameaçava me engolir. Mas, por mais que apertasse os olhos com as mãos, o passado forçava seu caminho à tona, implacável e cruel. Os recuerdos giravam como um carrossel descontrolado, reabrindo feridas antigas que eu passei anos fingindo não existirem. Meu casamento com João Silva foi um desastre. Tanto que aos 40 anos, eu já havia abandonado completamente a ideia do amor. Me divorciei dele e nunca mais me casei. João era 6 anos mais velho que eu. Nos conhecemos por meio de um amigo em comum. Na época, ele era um homem alto, de aparência impecável, com um ar de estabilidade. Um analista na Secretaria de Planejamento da Prefeitura, com um futuro promissor pela frente. Eu, aos 24 anos, era apenas revisora de textos em uma editora, nem mesmo uma funcionária em tempo integral. Meus pais o viam como o candidato ideal. Respeitável, com um bom emprego, alguém que poderia até ajudar na carreira do meu irmão mais velho. Disseram que eu tive sorte de me casar com ele. Então, sem saber muito sobre seu passado, aceitei. Só descobri a verdade mais tarde, tarde demais. João nunca havia se casado antes de mim, porque já estivera profunda e irrevogavelmente apaixonado. Um amor tão intenso que o deixou incapaz de seguir em frente, incapaz de se entregar totalmente a qualquer outra relação. Casar-se comigo foi apenas conveniente. Quando percebi isso, não havia mais como desfazer. 1 ano após nos conhecermos, já estávamos casados. Não éramos muito carinhosos, mas convivíamos pacificamente. Havia respeito, embora pouca paixão. Convenci-me de que isso era suficiente. Nem todo casamento precisava ser um romance avassalador. Estabilidade era bom. Previsibilidade significava segurança. Na 3ª primavera do nosso casamento, dei à luz gêmeos, um menino e uma menina. Fui completamente dominada pela maternidade. 2 bebês chorando, noites sem dormir, um corpo ainda se recuperando do parto. Sentia que estava me afogando. Queria voltar ao trabalho. Perguntei a João se sua mãe, Laura, poderia vir ajudar por um tempo. Mas, toda vez que mencionava isso, ele inventava desculpas. O pai dela estava doente, a mãe estava muito ocupada, não tinha tempo. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. No final do ano, Laura ainda não havia aparecido. Minha editora não podia me esperar para sempre. Quando não voltei, deram meu lugar a outra pessoa. Fiquei desolada, mas impotente. Então, chegou a festa do 1º aniversário dos gêmeos. Laura não apareceu novamente. Foi quando o ressentimento criou raízes em meu coração pela primeira vez. Ela era a avó deles, mas, em 1 ano inteiro, mal os visitara. João deve ter notado meu humor, porque naquela noite finalmente me deu uma explicação. Sua mãe, disse ele, sofreu uma queda grave enquanto limpava-lhe a casa. Machucou as costas e estava de repouso, em recuperação, todo esse tempo. Ela não nos contou porque não queria nos preocupar. A culpa me atingiu como uma onda. Eu ficara brava com ela, suspeitando que fosse indiferente, quando na verdade ela estava ferida. Após a festa, a tia de João veio ver as crianças. Puxei-a de lado, a preocupação apertando meu peito. Quão grave é a lesão de Laura? Perguntei. Ela precisa de cuidados médicos melhores? Talvez devesse ir a um hospital em São Paulo. Enquanto falava, peguei minha bolsa e tirei R$1.000. Você pode dar isso a ela quando voltar, caso precise de algo. A tia de João hesitou, uma expressão estranha cruzando seu rosto. Meio diversão, meio pena. Por um longo momento, ela não disse nada. Então, finalmente deixou escapar uma risadinha sem alegria. Laura não tem nenhuma lesão nas costas. Fiquei olhando para ela, confusa. Ela suspirou e me encarou de um jeito que não consegui decifrar. Eu não ia dizer nada, mas toda vez que te visito, vejo você lutando para criar essas crianças sozinha. E isso não me parece justo. Ela olhou ao redor e se inclinou para mais perto. A verdade é que João arranjou para a mãe dele ser babá em tempo integral de outra pessoa. Pisquei, atônita. O quê? Ela está trabalhando como babá de graça? Perguntei. A tia de João confirmou com um aceno. Para quem? Meu estômago revirou. Talvez seja o chefe de João, disse ela, sem rodeios. O cara viaja muito, e a esposa precisava de ajuda com os filhos. João mandou a mãe dele para cuidar deles. Senti algo afiado e frio se alojar em minha garganta. Mal consegui sussurrar. Então ela pode cuidar dos filhos do chefe dele, mas não dos próprios netos?
A tia assentiu. Um peso sufocante se instalou em meu peito. Ela suspirou novamente e murmurou: eu não deveria te contar isso, mas cuidado com João. Certifique-se de que ninguém o roube de você. Suas palavras enviaram um arrepio pela minha espinha. Ela me deu um tapinha no braço, virou-se e se afastou. Fiquei ali, congelada, observando sua figura se distanciar, incapaz de respirar. As palavras da tia de João eram como uma espinha cravada profundamente em minha pele. Naquela noite, fiquei rolando na cama, incapaz de dormir. Na manhã seguinte, após João sair para o trabalho, entrei em seu escritório. Raramente entrava naquele cômodo, só para limpá-lo, e mesmo assim nunca tocava em suas coisas pessoais. Sempre acreditei que, mesmo no casamento, deve haver espaço pessoal. O escritório era simples, 2 paredes cobertas de estantes, uma escrivaninha e uma cadeira. Sentei-me e abri a gaveta da escrivaninha. Dentro havia algumas cartas, a placa metálica do escritório dele, uma agenda de endereços e alguns documentos sem importância. No fundo da gaveta, encontrei uma fotografia em preto e branco. Peguei-a com cuidado. Mostrava 5 pessoas. João estava ao lado de uma mulher jovem, que usava uma blusa branca com estampas florais e mangas com babados, o cabelo longo trançado em 2 tranças. Não precisava de ninguém para me dizer. A conexão tácita entre eles era inconfundível. Intuição feminina, talvez. Virei a foto. No canto inferior direito, uma caligrafia delicada e elegante dizia: unidos pelo coração, amor enterrado profundamente. 19 de abril de 1969. A escrita era suave, provavelmente dela. 1969. Esse foi o último ano de João na universidade. Meu olhar percorreu o escritório e parou em um armário trancado no fundo da estante. Minutos depois, encontrei a chave escondida na lombada de um livro, como o aço foi temperado. Naquela noite, após colocar os gêmeos para dormir, obriguei-me a sentar e ler dezenas de cartas, e isso era apenas 1/3 delas. A mulher que escrevia para João se chamava Clara. Através de suas palavras, reconstruí uma história de amor que durou mais de uma década. Eles vinham da mesma cidade pequena e foram para a mesma universidade em uma cidade desconhecida, longe de familiares e amigos. Apoiaram-se mutuamente, incentivaram-se e, finalmente, apaixonaram-se. A relação deles cresceu, florescendo em momentos silenciosos e não ditos, até se tornarem inseparáveis. Mas, antes de Clara ir para a universidade, sua família já havia arranjado um noivo para ela. Ela aceitou o noivado. Todos os meses chegavam cartas do noivo, às vezes até com dinheiro para os estudos dela. Então, o amor deles teve que permanecer nas sombras. Quando se formaram, a maioria dos estudantes voltou para casa para procurar trabalho. A família do noivo de Clara tinha dinheiro e contatos, e conseguiram para ela um emprego como professora de francês em uma escola particular de prestígio. Enquanto isso, João, após 2 anos de tentativas, foi aceito em uma universidade renomada no norte para fazer pós-graduação. Um se casou, o outro partiu, mas as cartas nunca pararam. Quando eu estava grávida dos gêmeos, Clara escreveu a João, reclamando do esgotamento de equilibrar trabalho e cuidados com os filhos. O marido dela, sempre ausente em viagens de negócios, mal reconhecia sua existência. Ela estava sobrecarregada, constantemente exausta por carregar o fardo sozinha. João, com o coração partido por ela, enviou sua mãe, Laura, para ajudar a cuidar da filha de Clara. Essa revelação, por si só, foi suficiente para me destruir, mas as cartas seguintes foram as que me despedaçaram. Cada vez que Laura me ajuda, sinto-me culpada e feliz ao mesmo tempo. Quero chamá-la de mãe, mas não sei em que sentido. Sinto-me tão mal pela sua esposa. Você ganha apenas R$ 500 por mês, mas ainda assim me envia 500 em segredo. Se ela descobrisse, ficaria furiosa. Você disse que sua esposa teve gêmeos. Nossa! A única criatura que vi parir 2 de uma vez foi minha cadela. Não consigo nem imaginar o quanto ela deve ter ficado grande. Só de pensar é horrível. Meus colegas brincam sobre as muitas cartas que recebo. Digo que são do meu marido. Meu amor, eles acham que estou falando de Bruno, o homem com quem me casei. As palavras, escritas à tinta, exalavam uma intimidade proibida.
uma proximidade úmida e sufocante que me deixava fisicamente enjoada. Naquela noite, quando João chegou em casa, joguei as cartas na cara dele. Nossa briga foi estridente, uma zona de guerra. Eu acabara de dar à luz, estava exausta física e emocionalmente, e agora me desmoronava completamente. E ele? Ele ficou ali, com o rosto impassível, observando meu colapso com um distanciamento assustador, como se fosse um estranho. Só quando minha voz se esgotou, tremendo de raiva, ele finalmente suspirou, irritado. Já terminou? Perguntou com um tom entediante. Não há nada entre nós, apenas cartas. Se te incomoda tanto, vou parar de escrevê-las. Suas palavras fizeram meus dedos ficarem dormentes. Enxuguei os olhos inchados e me obriguei a ficar de pé. Os bebês estavam com fome, precisavam da mamadeira noturna, ou não parariam de chorar. Mas, quando fui à cozinha, a lata de fórmula estava vazia. Uma onda esmagadora de desespero me engoliu. Eu havia lembrado João por dias que estávamos ficando sem fórmula. Pedi, implorei que ele comprasse mais no caminho para casa. Até naquela manhã, antes de ele sair para o trabalho, lembrei-o novamente, mas ele esqueceu, e agora era tarde demais. Algo dentro de mim se partiu. Corri para o escritório dele e chutei a porta trancada com toda a minha força. A visão lá dentro fez minha visão embaçar de raiva. João estava sentado na escrivaninha, traçando suavemente com os dedos o rosto de Clara em uma fotografia, os olhos cheios de profundo afeto e saudade. Ele congelou quando me viu. Avancei, arranquei a foto de suas mãos e a rasguei em pedaços, jogando os restos aos pés dele. João Silva, você é um canalha mentiroso e sem coração, gritei. Quero o divórcio. Pela primeira vez, ele ficou paralisado. Quando finalmente se recuperou, entrou em pânico. Apressou-se a juntar os pedaços do rosto de Clara, guardando-os cuidadosamente no bolso, como se fossem a coisa mais preciosa do mundo. Então, virou-se para mim, o rosto contorcido de fúria. Você está louca! É uma histérica irracional! Gritou. Ele tentou passar por mim. Agarrei sua manga, recusando-me a soltá-lo. Seus olhos ardiam de raiva. Com ambas as mãos, ele me empurrou com força. Não estava preparada. A força me jogou para trás, e minhas costas bateram na quina afiada da escrivaninha. Uma dor lancinante me atravessou. Não conseguia respirar. Por um momento, minha visão ficou completamente branca. Através da névoa, vi João hesitar por apenas um segundo. Então, ele se virou e saiu, batendo a porta atrás de si. A casa ficou em silêncio, exceto pelos gritos desesperados dos meus filhos ecoando na noite. Não me lembro como sobrevivi àquela noite. Só o caos, a agonia, os gritos incessantes dos meus filhos, suas vozinhas perfurando meus tímpanos como agulhas. No dia seguinte, escrevi uma carta ao local de trabalho de João, à prefeitura, denunciando suas relações inadequadas, mas foi como jogar uma pedra no oceano. Nenhuma resposta. Quando encontrei o supervisor de João, o homem teve a audácia de me repreender, insinuando que eu estava sendo irracional e envergonhando meu marido ao expor nossos assuntos privados em público. Quaisquer desentendimentos que você tenha, resolva em casa, disse ele, com uma voz cheia de condescendência. Não envolva o trabalho do seu marido. Procurei ajuda em um grupo de apoio local para mulheres, mas na época as pessoas não estavam tão dispostas a interferir em um casamento, a menos que houvesse um perigo imediato e evidente. O romance de João era apenas cartas, não uma traição de verdade. Meus filhos ainda eram muito pequenos. O conselho deles? Tenha paciência, persevere, veja o quadro geral. Eu era um animal enjaulado, buscando desesperadamente uma saída, mas todas as portas que tentei abrir estavam trancadas. Meus pais e meu irmão eram completamente contra o divórcio. Todas as mulheres passam por isso, diziam. Apenas aguente, vai passar. Quando as crianças crescerem, sua vida será mais fácil. João já trabalha bastante, e você nem tem emprego, então pare de causar problemas para ele. Ele nem trouxe essa mulher para casa do que você está reclamando? Cada vez que mencionava o divórcio, João me ignorava. No final, ele simplesmente se mudou para uma residência perto da prefeitura e voltava para casa apenas uma vez, a cada 10 dias mais ou menos. As crianças eram pequenas demais para entender.
Chupavam os dedinhos, balbuciando suas primeiras palavras, alheias à crescente distância entre os pais. Por elas, engoli meu orgulho várias vezes. Como tantas mulheres presas em casamentos quebrados, tornei-me fraca no momento em que me tornei mãe. E eu tinha duas fraquezas. Foram 7 anos. 7 anos de degradação, exaustão e sofrimento lento e silencioso, até a gota d'água. João havia enviado, em segredo, outros R$1.000 para Clara comprar uma lavadora de roupas totalmente automática. Mas a carta foi devolvida ao remetente. Clara havia se transferido para uma nova escola e o correio a enviou de volta. Li suas palavras e, pela primeira vez, senti algo dentro de mim se partir. Não tínhamos nenhuma lavadora semiautomática. No auge do inverno, eu ainda lavava a roupa suja dos meus filhos à mão, com os dedos vermelhos de frio. Naquela noite, confrontei-o. Brigamos. Pela primeira vez, ele perdeu o controle. Móveis foram derrubados, um vaso foi jogado na minha cabeça, estilhaçando-se a poucos centímetros de mim. Não hesitei. Chamei a polícia. Depois, liguei para uma emissora de notícias local e pedi que reportassem como meu marido violento quase me desfigurou. O escândalo explodiu, espalhando-se como fogo. Chegou não apenas à prefeitura, mas ao governo do estado. A próxima promoção de João, uma transferência para um cargo superior no estado, foi imediatamente revogada. E, à medida que funcionários mais jovens e com maior formação entravam na prefeitura, a carreira dele estagnou. Ele foi rebaixado, passando anos arquivando documentos como assistente administrativo. Só então, quando perdeu tudo, ele finalmente se sentou e aceitou o divórcio. Foram necessários 2 meses de luta incansável. João se agarrou a Lucas. Se você quer o divórcio, disse ele, eu fico com nosso filho. Concordei. Quando se tratava de dinheiro, eu era implacável. Ameacei expor seu romance com Clara e arruinar sua reputação. No final, o forcei a devolver cada centavo que gastara com ela. Não tinha como saber o valor exato, mas joguei uma cifra, R$50.000. Naquela época, o salário dele havia aumentado para pouco mais de R$2.000 por mês. 50.000 não era impossível, mas também não era pouco. João, claro, não queria que Clara sofresse, mas também não podia suportar a humilhação de pedir dinheiro emprestado aos amigos. Então, ele hipotecou a casa dos pais e pegou um empréstimo de R$50.000. Nunca esquecerei sua expressão quando me entregou o cheque. Se olhares matassem, eu teria morrido 1000 vezes. A casa onde vivíamos pertencia a João antes do nosso casamento. Deixei-a para trás, mas levei tudo o que havia dentro. Até a panela velha, que fora remendada 2 vezes. Levei tudo para o mercado de pulgas e vendi cada item. Depois, com Luana nos braços, fui embora. Lucas foi acolhido pelos pais de João. A partir daquele dia, a única conexão entre mim e João era a troca ocasional das crianças. Quando meu pai soube que eu realmente havia seguido com o divórcio, ficou furioso. Eu o desafiara. Ele nunca mais veio me ver. Minha mãe fazia visitas furtivas pelas costas dele, mas nunca ofereceu apoio, apenas suspiros intermináveis e lamentos entre lágrimas. Ela nunca perguntou o que eu planejava fazer, nunca perguntou como eu sobreviveria. Fiquei desapontada, mas parei de esperar por um amor que nunca viria. O caminho à frente era incerto, difícil e implacável. Mas pelo menos eu me livrara daquele casamento repugnante e apodrecido. Pelo menos eu não era mais a esposa descartada na história de amor de outra pessoa. Após o divórcio, usei o dinheiro que consegui para comprar um apartamento de 60 metros quadrados. Não era grande, mas era meu. Comprei alguns móveis, transferi Luana para uma nova escola e, uma vez que tudo estava resolvido, voltei minha atenção para algo que estava esperando: vingança. Escrevi uma carta de felicitação a Bruno, o marido de Clara, elogiando a bondade inabalável de sua esposa. Seus anos de cuidado e devoção a João. Bruno não perdeu tempo. Ele pediu o divórcio imediatamente, apresentando-se ao juiz entre lágrimas, declarando que sua esposa mantivera um caso extraconjugal de longa data. Diferentemente do que vivi, ninguém disse a ele para ter paciência. Ninguém descartou como apenas cartas. Em vez disso, todos condenaram Clara, chamando-a de desavergonhada, imoral, uma desgraça. O divórcio dela foi finalizado em tempo recorde. Ao mesmo tempo, Clara foi demitida de seu emprego como professora,
acusada de aceitar subornos dos pais dos alunos. Se ela realmente fez isso ou não, só Bruno saberia. Não me incomodei em acompanhar suas vidas depois disso. Estava ocupada demais construindo a minha. Encontrei um emprego como coordenadora de mercadorias em uma empresa exportadora de roupas. Tive que aprender francês, dominar o comércio internacional e equilibrar a criação de Luana. Não havia tempo para fofocas sobre pessoas que deixei para trás. 5 anos depois, fui promovida a chefe de operações de vendas na Europa. E João? Ele nunca subiu. Ficou preso na mesma posição estagnada na prefeitura, sem perspectivas profissionais ou reputação a proteger. Finalmente, casou-se com Clara, até pegando um empréstimo para organizar um casamento suntuoso. Mas quem mais sofreu com essa união foi Lucas. Cada vez que Lucas e Clara tinham um conflito, João sempre ficava do lado dela. Nunca esquecerei aquela noite, na véspera de Natal, anos atrás. Lucas apareceu na minha porta com as roupas rasgadas, a mochila suja e as mãozinhas congeladas. No momento em que me viu, jogou-se nos meus braços, soluçando. Mãe, não quero voltar nunca mais para aquela casa. Eu os odeio. Entre lágrimas, finalmente entendi a história. Com o Natal se aproximando, Clara preparou costelinhas de porco assadas para o jantar. Lucas, incapaz de resistir ao cheiro, pegou um pedaço. Clara o pegou no flagra e deu-lhe um tapa. Quando João chegou em casa e soube do ocorrido, não repreendeu Clara. Em vez disso, ralhou com Lucas, dizendo que era errado roubar comida. Clara, encorajada, ordenou com arrogância que ele ficasse do lado de fora, no frio, para refletir. Estava congelando. Lucas, humilhado e furioso, correu para o quarto, pegou a mochila e veio direto para mim. Mãe, posso ficar com você? Não posso voltar nunca mais. Olhando para seus lábios pálidos e rachados, seu rosto manchado de lágrimas, puxei-o para meus braços e o abracei forte. A partir daquele momento, ele se recusou a voltar para a casa do pai. Clara, claro, ficou encantada. Não sei o que ela disse a João, mas o homem, que uma vez lutou com unhas e dentes para manter o filho, de repente parou de resistir. Em vez disso, enviou todas as coisas de Lucas, como se estivesse descartando um objeto indesejado. Nos primeiros 2 anos, João ainda enviava cheques de pensão alimentícia. Então, um dia, pararam de chegar. E foi isso. Criei meus 2 filhos sozinha. Ensinei-lhes a diferença entre o certo e o errado. Paguei pela escola, economizei para comprar carros, até casas. E agora? Eles me traíram, exatamente como o pai deles fizera. Senti como se tivesse chorado, minha última lágrima naquela noite. Lá fora, a escuridão engolia lentamente os últimos traços da luz do dia. Obriguei-me a ficar de pé, com as pernas trêmulas, e fui para o quarto. Deitada na cama, senti-me como um peixe ofegante, buscando desesperadamente oxigênio. Então, o som de chaves girando na fechadura ecoou pela casa silenciosa. A voz de Luana veio a seguir. Mãe, estamos de volta. Não me movi. Não respondi. Então, ouvi a voz confusa de Lucas. Mãe não está em casa? Ela não nos disse para virmos jantar hoje de manhã? Por que ela nem cozinhou? Luana suspirou. Quem sabe, ela tem ficado cada vez mais irritada nos últimos 2 anos, sempre tão sentimental. Toda vez que estou perto dela, sinto-me sufocada. É muito mais fácil estar com Clara. Shhh, baixa a voz, disse Lucas. Se a mãe te ouvir, ela vai ficar brava. E daí se ela ficar? Retrucou Luana. É verdade. Supostamente não podemos mais ver o papai só para deixá-la feliz. Ele ainda é nosso pai. A conversa continuou em voz baixa. Então, a porta do meu quarto se abriu com um rangido. Um corpinho quente e pequeno pulou sobre mim. Vovó! Gritou Vivian. Você está brincando de esconde-esconde com a gente? Te achei! As vozes na sala de estar pararam de repente. Segundos depois, Lucas e Luana entraram correndo. A luz se acendeu. Lucas ficou paralisado no lugar, olhando para mim, sua mãe, deitada na cama, com o rosto manchado de lágrimas secas. Seus lábios se entreabriram, e sua voz era pouco mais que um sussurro. Mãe. Luana hesitou na porta, sua expressão ilegível. A sala ficou cheia de silêncio. Após um longo momento, ela deu um passo à frente, cautelosa, e pegou minha mão. Mãe, me desculpe, murmurou. Estivemos muito ocupados ontem, por isso não pudemos vir. Você está brava conosco? Olhei para ela, sem piscar, sem dizer nada.
Ela se encolheu sob meu olhar e sua voz ficou mais fraca. Mãe, eu tive que fazer hora extra. Não foi minha escolha. Você sabe que este é um momento importante para minha carreira. Lucas interveio rapidamente. Mãe, realmente tivemos que trabalhar, mas estamos aqui agora. Viemos celebrar com você hoje. Vamos, levante e coma um pedaço de bolo. Olhei para eles. Realmente olhei. E tudo o que vi foi João. A forma como mentiam sem esforço, a forma como distorciam as palavras para apaziguar, exatamente como ele fizera um dia. Vovó, quero bolo! Vivian puxou meu braço, sua impaciência quase me tirando da cama. Lucas rapidamente colocou minhas pantuflas no chão e me ajudou a sentar. Sua voz estava cheia de uma falsa animação. Mãe, Vivian estava super animada o dia todo para celebrar seu aniversário. Ela não parava de dizer o quanto sentia sua falta. Assim que terminou a aula de balé, a trouxe direto para cá. Eles me levaram, meio arrastada, meio conduzida, até a mesa de jantar. Sobre ela havia um bolo de 15 centímetros com tema de desenho animado. Elsa, de Frozen, a favorita de Vivian. Sorri, não porque estava feliz, mas porque percebi o quanto fui tola por mais de 30 anos. Uma memória surgiu inesperadamente. Aquela noite, anos atrás, após minha briga com João, a lata vazia de fórmula na bancada da cozinha, os gritos desesperados dos gêmeos. Lutei contra a dor nas costas machucadas, cozinhando aveia com um braço enquanto os ninava com o outro. Um adormecia, apenas para ser acordado pelos gritos do outro. Odiei tanto João naquela noite. Quis ir embora, mas, quando olhei para meus filhos, não consegui. Então fiquei e lutei por eles. Durante anos, trabalhei incansavelmente para sustentá-los. Aprendi francês, comércio internacional, tudo o que precisava para subir na carreira e ganhar apenas R$ 1.000 extras por mês. Lutei com unhas e dentes contra a Sônia para conseguir a promoção a gerente. E agora? Agora eles foram à festa de aniversário daquela mulher. Deram a ela pulseiras de ouro, licor caro, um conjunto completo de joias. E eu, aos 66 anos, o único bolo de aniversário que recebi foi o trazido pela minha neta de 5 anos. Reprimindo a angústia que crescia em meu peito, puxei uma cadeira e me sentei. Com uma voz calma e serena, disse: Sentem-se, tenho algo a dizer. Lucas e Luana trocaram olhares antes de se sentarem hesitantemente à minha frente. Vivian, pensando que íamos começar a comer, olhou fixamente para a figura de Elsa no bolo, os olhos brilhando de expectativa. Olhei diretamente para meus filhos e fui direto ao ponto. Vocês não vieram ontem porque estavam na festa de aniversário dela. As expressões deles mudaram instantaneamente. Luana franziu a testa. Mãe, o que você está tentando dizer? Perguntou cautelosa. Mantive a voz firme. Se queriam ir à celebração dela, poderiam ter me dito. Não havia necessidade de mentir sobre trabalhar até tarde e me fazer esperar até meia-noite. Luana ficou rígida, seu rosto empalidecendo. Lucas abaixou a cabeça, culpado. Os minutos se passaram em um silêncio pesado. Então, Luana começou a chorar. Ela contornou a mesa e sentou-se ao meu lado, segurando minha mão com força. Mãe, deixe o passado para trás, implorou entre lágrimas. Você precisa parar de se agarrar a isso. O papai tem contatos e recursos. Ele pode ajudar a mim e ao Lucas. Por que teríamos que lutar quando podemos pedir a ajuda dele? Mãe, nós também passamos por coisas difíceis. Você não pode tentar nos entender? Suas lágrimas caíram sobre minha mão, queimando minha pele como fogo. Vou me casar no próximo ano, continuou. Eu e Lúcio estamos planejando o nosso futuro. E o papai prometeu puxar algumas cordas para conseguir um emprego para ele na prefeitura. Então, ela me olhou e suas próximas palavras me atravessaram como uma faca. Se eu não posso confiar no papai, supostamente deveria confiar em você? Olhei para ela, sentindo como se a estivesse vendo pela primeira vez. Lucas se estabeleceu jovem, casou-se logo após a faculdade. Luana, por outro lado, foi para a pós-graduação e se jogou no trabalho, sempre se esforçando mais. Quanto mais educada se tornava, mais sucesso tinha, mas também mais fria ficava. Ela pesava os prós e contras antes de cada decisão. Agora, sob meu olhar, ela se remexia, desconfortável, evitando meus olhos. Em vez disso, fixou o olhar no bolo de Elsa e murmurou. Mãe, venho segurando isso há muito tempo.
Se você não tivesse causado aquela cena na prefeitura, o papai nunca teria se divorciado de você. Lucas e eu não teríamos passado pelas dificuldades que passamos. O papai não teria acabado como um funcionário público de baixo escalão até se aposentar. Se vocês tivessem aguentado, as coisas teriam sido diferentes para todos nós. Luana, pare, interrompeu Lucas, ríspido. Ela estremeceu, então soltou uma risada amarga. Estou errada? Retrucou. Se a mãe não tivesse insistido em deixar o papai, ele nunca teria tido a chance de substituí-la, mas a mãe fez sua escolha naquela época. Então, por que ela continua se agarrando ao ressentimento? Ela apertou os punhos. Além disso, Clara e o papai só voltaram a ficar juntos, anos após o divórcio. Ela não foi uma destruidora de lares. Seu rosto estava vermelho e sua voz subiu em uma defesa fervorosa. Então, ela se virou para mim. Mãe, deixe isso para lá. Pare de se afogar na sua própria amargura. Você não pode nos passar seu ódio. Não importa o que diga, o papai ainda é nosso pai. Olhei para ela fixamente. Essa não era minha filha. Não era a filha que eu criei, a menina pela qual sacrifiquei tudo. Meus dedos tremiam enquanto apontava para a porta. Fora daqui, vocês dois. Não tenho filhos como vocês. Um silêncio longo e sufocante se seguiu. Então, lentamente, Luana se levantou. Sua voz era assustadoramente calma. Tudo bem, mãe. Todos nós devemos nos acalmar por um tempo. Não voltarei por um tempo. Ela pegou o bolo da mesa e chamou Vivian. Vivian, vamos comer o bolo na casa da tia. Vivian hesitou, olhando para mim antes de descer lentamente da cadeira e segurar a mão de Luana. Elas caminharam para a porta. Lucas se demorou. A voz impaciente de Luana ecoou. Lucas, anda logo. O que está esperando? Ele pegou o casaco e me olhou. Mãe, se acalme, vou conversar com Luana. Então ele também saiu. Quando a porta começou a se fechar, ouvi a vozinha de Vivian. A vovó não nos quer mais? A resposta de Luana foi cortante e deliberada. É isso mesmo. Você não tem mais uma avó, Vivian. Vivian bateu palmas. Sim, isso significa que Clara é minha verdadeira avó agora. Amanhã vou pedir ao vovô e à vovó Clara para virem ao dia de esportes da minha escola. As vozes se desvaneceram enquanto a porta se fechava. Fiquei ali, olhando para a porta fechada por muito, muito tempo. O gosto metálico do sangue encheu minha boca. Por mais que tentasse afastá-los da mente, a dor no meu peito era esmagadora. Mas eu me acostumaria. Já havia sobrevivido a coisas piores, não é? Lentamente, estabilizei os joelhos e me levantei. Fui até a gaveta, peguei os 2 contratos imobiliários que preparara para eles e os rasguei em pedaços. Se eles tinham o pai agora, se tinham uma nova mãe, então eu não tinha mais motivos para me preocupar. A partir deste momento, não tenho mais filho nem filha. Na segunda-feira de manhã, fui a um escritório de advocacia e contratei um advogado para redigir meu testamento. Ao morrer, todos os meus bens seriam doados a instituições de caridade. Também coloquei à venda a casa de Lucas e sua esposa, que ainda estava em meu nome. Como eles não estavam em casa, usei minha chave reserva para deixar o corretor de imóveis entrar e tirar fotos da propriedade. Ao sair da agência, meu celular tocou. Era o corretor com quem falei sobre a vila de luxo. Senhora Isabela, quando você estará disponível para assinar o contrato? Se finalizar a compra este mês, oferecemos 2 anos de serviços gratuitos de administração de propriedades. Recusei educadamente. Não vou prosseguir com a compra. O corretor insistiu, pedindo uma razão. Mas eu mal o ouvi. Minha mente já havia voltado anos atrás, quando Lucas se casou. Naquela época, vendi minha antiga casa, que comprei décadas antes, por R$50 mil. Graças ao bom distrito escolar, consegui vendê-la por R$250 mil. Planejava usar o dinheiro como entrada para uma casa para Lucas e sua esposa, mas eles não estavam satisfeitos. Tinham os olhos na minha conta bancária. Até queriam que eu fizesse a hipoteca em meu nome. Para me convencer, ofereceram adicionar meu nome à escritura e me tornar a principal titular da hipoteca. Recusei. Em vez disso, dei a eles 2 opções. Uma, eu pagava a entrada, mas eles cuidavam da hipoteca e a escritura ficava no nome deles. 2, eu assumia a hipoteca em meu nome, mas a casa permanecia exclusivamente minha. Eles poderiam morar lá e eu alugaria outro lugar.
Quando eu morresse, a propriedade seria dividida igualmente entre Lucas e Luana. Eles debateram por dias antes de escolher a segunda opção. E Luana? Ela nunca foi enganada. Não frequentou uma universidade particular onde a mensalidade custava R$ 10.000 por ano. Após se formar, tirou 2 anos de folga antes de fazer pós-graduação, período em que a sustentei completamente. Entre despesas de vida, viagens e gastos pessoais, devo ter gastado pelo menos R$ 100.000 com ela. Mesmo agora, o apartamento que ela aluga, eu pago o aluguel trimestralmente. Eles me sugaram até secar e, na época, fui tola o suficiente para achar que valia a pena. Achava que, após me aposentar, teria R$ 5.000 por mês de pensão, que continuaria a crescer. Tinha um seguro de cuidados a longo prazo e um plano de anuidade fixa que pagaria o principal e os juros quando eu completasse 70 anos, garantindo um futuro seguro. Então, nunca neguei nada a eles, nem uma vez. Agora, olhando para trás, percebo o quão tola fui. Uma vida dedicada ao trabalho, ao sacrifício e à entrega, apenas para ser traída pelas mesmas pessoas pelas quais vivi. Cancelei o contrato de aluguel do meu apartamento alugado. Depois, comprei uma vila pronta para morar, uma casa aconchegante com um jardim privativo. Contratei uma governanta para cuidar da cozinha e das tarefas domésticas. Pela primeira vez na vida, vivi para mim. Mas a paz nunca dura muito. Logo, meu celular foi bombardeado com chamadas de Lucas. Bloqueei seu número. Momentos depois, o telefone tocou novamente. Dessa vez era Michele, sua esposa. Hesitei por um instante, então atendi. Ainda havia coisas a dizer. Assim que a ligação conectou, a voz furiosa de Lucas explodiu pelo alto-falante. Mãe, que diabos você está fazendo? Como pôde mandar um advogado e um corretor para nossa casa? Você está vendendo nossa casa? Perdeu a cabeça? Sua indignação revirou meu estômago. Ele não estava pedindo, estava exigindo, como se eu devesse algo a ele. Luana sempre disse que você era difícil, disse ele com desdém. Eu costumava te defender, mas agora vejo que ela estava certa. Só porque perdemos seu aniversário, você está fazendo um escândalo por nada. Não me surpreende que o papai tenha te abandonado. Se eu fosse ele, também escolheria a tia Clara. Embora eu já tivesse desistido deles, suas palavras ainda provocaram uma nova onda de raiva. Soltei uma risada fria. Perfeito. Já que você escolheu a tia Clara, deixe que ela compre uma casa para você. Essa casa é legalmente minha e vou vendê-la. Então, façam as malas e mudem-se. Caso contrário, meu advogado abrirá um processo por ocupação ilegal. Fiz uma pausa e acrescentei. Ah, e passe um recado para Luana. O locador dela está cobrando o próximo pagamento do aluguel. Não vou mais cobrir isso. Antes que ele pudesse soltar outra reclamação, desliguei. Depois, bloqueei todos os números deles. Desliguei meu celular e, pela primeira vez na vida, deixei o silêncio ser meu companheiro. Naquele fim de semana, fui a um abrigo de animais e adotei 2 gatos. Enchi meu jardim com flores, trepadeiras e arbustos. Uma tarde, sentei-me no meu terraço com um gato aninhado no meu colo, aproveitando a luz quente do sol. Então, alguém bateu à porta. Minha governanta subiu as escadas. Senhora, há 2 policiais aqui que querem vê-la. Confusa, desci. Acontece que Lucas e Luana não conseguiram me contatar por meses e denunciaram meu desaparecimento. Bem na minha frente, os policiais ligaram para Lucas, informando que eu estava segura. 1 hora depois, eles chegaram à minha porta. Não apenas Lucas, não apenas Luana, mas alguém que eu nunca esperei ver. Meu irmão mais velho, José. Após a saída dos policiais, os 3 ficaram no meu jardim, olhando para a casa com os olhos arregalados. Luana foi a primeira a quebrar o silêncio. Mãe, quanto você ganha como empregada doméstica aqui? Revirei os olhos e a ignorei. Fazia meses desde a última vez que os vi. Lucas parecia desleixado, com o rosto sombreado por uma barba rala e roupas amarrotadas. Luana não estava muito melhor, cansada, tensa e visivelmente estressada. Suspirei. O que vocês querem? Não são bem-vindos aqui. Vão embora. Lucas passou a mão pelo cabelo frustrado. Mãe, já passou tempo demais. Não acha que está na hora de deixar isso pra lá? O advogado me processou pela casa e agora Michele está ameaçando se divorciar. Diga a ele pra parar. Fazia 1 mês que meu advogado me informou que Lucas se recusava a se mudar. Então, abri um processo contra ele. Olhei-o nos olhos, sem hesitar.
Se você se mudar em 3 dias, retiro o processo. Lucas parecia atordoado, como se não pudesse acreditar que eu estava sendo tão implacável. Antes que ele pudesse responder, Luana deu um passo à frente. Ela estendeu a mão, expectante. Mãe, você pode me dar agora o presente de casamento de R$1.000 que prometeu? Lúcio e eu acabamos de comprar nossa casa nova e precisamos do dinheiro para reformas. Soltei uma risada e balancei a cabeça. Ela tinha dinheiro para comprar joias de ouro para outra mulher, mas ainda estendia a mão para cobrar o meu. Lembrei-a friamente. Sua mãe é clara. Se precisa de ajuda para comprar uma casa ou planejar um casamento, peça a ela. Afinal, foi a ela que vocês escolheram honrar, não a mim. Não vou te dar um centavo. O rosto de Luana ficou vermelho de raiva. Sua voz tornou-se aguda e cruel. Você acha que realmente queremos correr atrás de você? Estávamos te dando a chance de corrigir seu erro, mas você prefere ser teimosa. Tudo bem, mas não volte rastejando quando estiver velha e sozinha. Não espere que cuidemos de você. Ela zombou. Sabe de uma coisa? Clara é uma mãe melhor que você. É mais bonita, mais gentil, mais carinhosa. Quando eu me casar, papai e Clara vão sentar nos lugares dos pais. Quanto a você, venha ou não, não me importa. Então, sem esperar minha resposta, saiu furiosa. Suas palavras deveriam ter doído, mas não doeram. Já não doíam mais. Observei-a partir com indiferença, sacudindo o pó imaginário da manga. Quando me virei para voltar para dentro, notei 2 figuras ainda de pé no meu jardim. Lucas, ainda congelado no lugar, perdido em pensamentos, e José, que observava todo o espetáculo com diversão, claramente se divertindo. Quase me esqueci dele. Sabia há tempos que a vida de José não fora fácil nos últimos anos. Meus pais o mimaram demais. Originalmente, meu pai usou sua influência para conseguir um emprego bem remunerado no governo para ele, mas sendo preguiçoso, incompetente e frequentemente faltando ao trabalho, não demorou muito para ser demitido. Depois disso, meus pais financiaram vários pequenos negócios para ele. Alguns deram dinheiro, outros faliram, mas ele se virou. Então, ele acertou em cheio, abriu um negócio de atacado de alimentos que decolou. Mas justo quando começou a ganhar dinheiro de verdade, encontrou uma amante que o enganou e levou tudo o que ele tinha. Sua esposa se divorciou, ficando com metade do que restava, e agora lá estava ele, parado no meu jardim. Quando me viu olhando para ele, José exibiu um sorriso largo e forçado. Isabela, mamãe e papai sentem sua falta. Querem que você vá visitá-los em casa. Fechei os olhos. Algo estava errado. José nunca se importou com laços familiares, então por que, de repente, estava bancando o mensageiro? Ele deu um passo à frente, a voz carregada de uma falsa calorosidade. Papai não guarda mais rancor de você, sabe? O divórcio não é mais um grande problema hoje em dia. Olha ao seu redor, todo mundo faz isso. Quase ri alto. Agora que ele mesmo estava divorciado, convenientemente esqueceu como me ridicularizou por deixar João. Fui direto ao ponto. O que você realmente quer, José? Se não há mais nada, vá embora. Ele hesitou, então suspirou, esfregando as mãos de maneira familiar e sórdida. Tudo bem, sem rodeios. Papai caiu enquanto passeava. Os médicos dizem que ele pode acabar acamado. Mamãe acha que você deveria voltar e cuidar dele. Você sempre reclamou que eles me favoreciam. Bem, agora é sua chance de passar um tempo de qualidade com eles. Quase ri de pura descrença. Se eu não me engano, as pensões de aposentadoria deles combinadas são quase R$8.000 por mês. Está dizendo que não podem pagar uma cuidadora? Perguntei. José se contorceu de frustração. Se contratarmos uma enfermeira, como vou sobreviver? Tenho 68 anos, Isabela. Você espera que eu saia para trabalhar? Aí estava. Mesmo com meu pai imobilizado, mesmo com minha mãe envelhecida e frágil, o dinheiro ainda tinha que ir para o precioso filho de ouro. Onde estava essa preocupação quando João estava destruindo minha vida? Onde estavam quando fiquei sem nada, lutando para sobreviver? E agora, de repente, lembraram que tinham uma filha? Encolhi os ombros. A situação deles não tem nada a ver comigo. Não vou voltar. Agora, por favor, vão embora. O rosto de José escureceu. Isabela, já consultei um advogado. Mesmo que você tenha se afastado deles por anos, você ainda tem a obrigação legal de sustentá-los. Sorri com indiferença. Então me processe. Se um juiz me mandar pagar, eu pago. Mas até lá, nem um centavo. Chamei a segurança e pedi que o escoltassem para fora. Como esperado, José nunca tomou medidas legais. Sempre foi preguiçoso demais para esse tipo de esforço.
Em vez disso, abandonou nossos pais em um asilo de idosos, em péssimas condições, com uma única instrução ao pessoal: apenas garantam que eles não morram. Afinal, ele ainda precisava dos cheques de pensão para sobreviver. 2 meses depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, a voz do outro lado era fraca e arrastada. Belinha! Fiquei congelada. Fazia anos desde que ouvi esse apelido. Sou seu pai, ele continuou, a respiração ofegante, as palavras saindo entrecortadas e dolorosas. Ele disse muito mais do que eu jamais o ouvi dizer em toda a minha vida. Não escutei uma única palavra. Meu pai sempre foi um homem dominador e machista. Para ele, o único propósito de uma mulher era depender de um homem. Ele me proibiu de me divorciar porque não queria que eu fosse a única mancha em sua vida. Por outro lado, bem-sucedida. Quando me divorciei, ele foi o primeiro a me esmagar sob seu calcanhar. Agora, em seu leito de morte, queria se desculpar. Suas palavras pareceram um pano úmido e gelado sobre meus ombros. Não oferecidas para me confortar, mas para me lembrar do frio que eu já suportara. Eu não precisava disso. Antes de desligar, minha mãe murmurou o endereço do asilo. Hesitei por muito tempo, mas no final, fui. Ao entrar no quarto, encontrei meu pai deitado, emaciado, com as bochechas encovadas, como um cadáver seco. Não o via há mais de 10 anos. A última vez foi no seu 70º aniversário. Levei presentes, mas como sempre, ele me expulsou. Nunca voltei depois disso. Agora, ao lado de sua cama, seus lábios tremiam e sua respiração ficava mais rasa. Nenhum de nós falou. 10 minutos depois, ele fechou os olhos. 2 lágrimas turvas escorreram por seu rosto enrugado. Virei-me e saí. No corredor, minha mãe me seguiu, arrastando os pés, com as mãos frágeis tremendo. Virei-me para ela. Agora com 85 anos, ela estava curvada pela idade. Não senti nada. Ela passou a vida inteira em sua missão. Não importava o que meu pai fizesse, ela nunca se opunha, nem mesmo quando ele me jogou fora como lixo. Ela era fraca ou simplesmente não me amava o suficiente. Perguntei-me se meu pai algum dia ameaçara cortar laços com José. Ela teria obedecido tão cegamente? Coloquei a mão na bolsa, tirei um cheque de R$50.000 e coloquei-o em sua mão. Para o funeral dele. Não vou comparecer. Então, virei-me e saí. Atrás de mim, seus soluços suaves e entrecortados se perderam no corredor vazio. Abri uma grande cafeteria-livraria com mais de 280 metros quadrados. Tinha apenas 66 anos. Não podia ficar sentada, comendo e bebendo, esperando o tempo passar. Durante as reformas, instalei tomadas em cada assento. As prateleiras estavam cheias de livros, e o ar impregnado com o rico aroma de café. Contratei estudantes para trabalhar meio período e pessoas com deficiência que precisavam de emprego. As pessoas vinham não apenas para tomar café, mas para trabalhar, estudar e ler. Não era um negócio muito lucrativo, mas também não dava prejuízo. Um dia, enquanto atendia no balcão, vi Michelle entrar de mãos dadas com um homem que não reconheci. Pareciam íntimos. No momento em que me viu, a expressão dela congelou. Ela imediatamente soltou a mão do homem. Então, após uma breve hesitação, soltou uma risada autodepreciativa. Lucas e eu estamos no meio de um divórcio, admitiu. Ele está saindo com uma mulher que Clara apresentou a ele há um tempo. Eu comecei a namorar meu namorado recentemente. Assenti. Não tinha nada a dizer. A vida de Lucas e Luana não me importava mais. O que quer que acontecesse com eles, eu não interferiria. Michelle suspirou, então se virou para o namorado. Vamos para outro lugar. Enquanto se afastavam, soltei um suspiro silencioso. Só podia esperar que Lucas não se arrependesse de suas decisões. Quando Luana se casou, ela não me convidou. Um amigo me enviou um vídeo da cerimônia com uma mensagem. Por que Clara está sentada no lugar da mãe na boda de Luana? Respondi simplesmente. Acho que não mereço estar lá. Meu amigo hesitou por um longo tempo, o indicador de digitação piscando. No final, enviou apenas um emoji triste. Não vou mentir, ver aquele vídeo doeu. Mas, mais do que tristeza, senti alívio. Naquele momento, algo dentro de mim se soltou completamente. Inesperadamente, minha cafeteria-livraria virou uma sensação local. As pessoas vinham em massa, ansiosas para experimentar o ambiente acolhedor.
Preocupados que o negócio não prosperasse, meus jovens funcionários tiveram ideias para atrair mais clientes. Criaram uma bebida temática mensal. Janeiro, Latte da Fortuna, fevereiro, Moca Carinho, março, fusão de café e chá. Combinado com um ambiente literário, os temas funcionaram maravilhosamente. Blogueiros de viagem locais e influenciadores de redes sociais começaram a recomendar o café. Logo, o lugar estava lotado todos os dias. Notei que meus funcionários estavam exaustos com a carga de trabalho. Então, aumentei seus salários e contratei mais equipe. Luana descobriu que eu era a dona do café após ver uma entrevista minha na TV. Quando ela veio me procurar, estava visivelmente grávida. No balcão, pedi um café americano gelado. Pedi ao barista que servisse um copo de água morna. Ela não protestou. Sentamos uma de frente para a outra. Ela deu um leve sorriso, mas então as lágrimas brotaram de seus olhos. Mãe, acho que cometi um erro. Tomei um gole do meu café. Uma amargura familiar espalhou-se pela minha língua. Luana estava horrível. Olhos inchados, pele pálida e um grande hematoma na testa. Seus lábios tremiam e ela desabou em soluços. Mãe, Lúcio me traiu. Fiquei rígida. Lúcio sempre pareceu um cara calmo e confiável. Presumi que era de confiança, mas as próximas palavras de Luana destruíram essa suposição. Estou grávida de 4 meses, mas a mulher com quem ele está já está prestes a dar à luz. Ele disse que estava ocupado com o trabalho, mas na verdade estava morando com ela o tempo todo. No último fim de semana, dirigi 3 horas para vê-lo. Quando cheguei, os encontrei juntos. Empurrei a mulher e ele me bateu. Perguntei, você contou ao seu pai e à Clara? Os olhos de Luana se arregalaram, chocados. Continuei, seu pai tem contatos. Deveria pedir que ele te defenda. Ela me olhou atônita, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, você realmente está me abandonando? Levantei-me, minha voz calma. Vocês me abandonaram primeiro. Decidi deixar vocês irem. Isso aqui não é um centro de reciclagem. Não podem entrar e sair quando quiserem. Antes de ir, dei um último conselho. Se ninguém está disposto a te salvar, salve-se. Deixe esse homem o mais rápido possível. Já te disse antes, uma mulher pode viver uma boa vida sozinha. Você vai ficar bem. O tempo passou num piscar de olhos. O número de gatos, sob meus cuidados, aumentou. A maioria foi encontrada abandonada na porta da cafeteria. Os jovens que trabalhavam para mim eram um grupo ótimo. Pelo menos, como chefe, me tratavam com calor e respeito. Não esperava sinceridade. A verdadeira sinceridade é rara, algo que não se pode forçar. E isso estava bem. Aprendia muito que viver feliz no presente era suficiente. Mas a vida cobrou seu preço de João Silva. Uma noite, enquanto saía para buscar Clara no shopping, ele sofreu um AVC. O dano foi grave. Paralisia de um lado, dificuldade para falar e mobilidade limitada. Clara, que outrora pareceu tão devota, ficou por um tempo. Supervisionou o tratamento dele e administrou as finanças. Mas os cuidados médicos eram caros. Apesar da pensão e das economias, os custos se acumularam rapidamente. Contas de tratamentos, terapias, medicamentos. As contas de João secaram. Ele se tornou um fardo. E Clara, que um dia o roubou de outra mulher, não era do tipo que se sacrificaria por um marido doente. Logo, ela não aguentou mais. Fez as malas, esvaziou o que restava da conta conjunta e deixou uma última frase. Não me inscrevi para isso. Lucas foi forçado a acolhê-lo, mas tinha seus próprios problemas. Após o divórcio de Michele, ele se jogou em um novo relacionamento, esperando recomeçar. Mas sua nova namorada não tinha interesse em um homem pobre e endividado. Quando ficou claro que ele estava afundado em dívidas, ela cortou suas perdas e o deixou. Agora, preso com um pai incapacitado, a vida de Lucas desmoronou ainda mais. Seu estilo de vida, antes confortável, foi reduzido à mera sobrevivência. Ele mal conseguia pagar o aluguel de um apartamento minúsculo. Cuidar de João era exaustivo. Alimentá-lo, banhá-lo, lidar com suas intermináveis necessidades médicas. Lucas ressentia cada segundo. Logo, recorreu a Luana por ajuda. Mas Luana já havia mudado. Ela se divorciara de Lúcio. Desde o momento em que seu filho nasceu, soube que não queria criá-lo em um casamento quebrado como o que eu tivera. Ela deixou a cidade e se mudou para um lugar novo, onde ninguém conhecia seu passado. A vida era dura,
equilibrando trabalho, maternidade e todas as dificuldades de ser mãe solteira. Finalmente, ela começou a entender os sacrifícios que eu fizera. Lembrava vividamente das longas noites em que eu ficava acordada, mexendo uma lavadora, cantando canções de ninar suaves, as noites sem dormir, o trabalho incansável só para dar a eles um futuro melhor. Ela nunca valorizou isso antes, mas agora sim. No início, ela hesitou. Então, uma noite, por impulso, me enviou uma mensagem. Mãe, como você está? Não houve resposta. Semanas depois, tentou novamente. Desculpe-me por tudo. Ainda assim, silêncio. Ela não esperava perdão, mas algo dentro dela ainda tinha esperança. Então, a cada poucos meses, enviava outra mensagem. Agora entendo tudo o que você fez por nós. Você devia estar exausta. Não espero que responda, só queria que soubesse que penso em você. Nunca respondi, mas li cada mensagem. Algumas feridas, quando cortadas muito profundamente, nunca cicatrizam completamente. Mas isso não significava que eu desejava miséria a ela. Pelo contrário, esperava que um dia ela realmente pudesse se sustentar sozinha, que encontrasse sua força, que vivesse para si mesma, não para um homem, não por aprovação, mas porque merecia uma boa vida. O tempo passou. Minha cafeteria-livraria prosperou. Minha casa estava cheia de calor, livros e o ronronar suave dos meus gatos. As pessoas que um dia me pesaram, meu pai, meu ex-marido, meus filhos, não controlavam mais minha vida. Houve dor, traição e perda, mas sobrevivi. E agora vivia para mim. Passei a vida inteira dando, sacrificando, suportando. Agora escolhia alegria. Sem mais arrependimentos, sem mais fardos, apenas o simples prazer de uma boa xícara de café, uma tarde tranquila e a certeza de que, afinal, finalmente aprendi a ser livre. Se você gostou dessa história, pode se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Você pode me apoiar enviando um super obrigado para ouvir mais histórias como essa. Até a próxima!